Olha, eu acho que com relação a Carla Zambelli não vai ter um grande avanço assim, até porque vai ter muita gritaria, né? E a gente vai esperar um dia de gritaria, né? Se a quebra do sigilo da Carla, tipo, da deputada Carla Zambelli, foi todo aquele bafafá, né? Em reunião fechada, o pessoal relatou com gritaria, um Uhum. Feliciano, a própria relatora Elisiane Gama. Então, eu acho que não se deve, a gente não vai ter muito avanço com relação a Carla Zambelli no depoimento, né? Vão tentar vender uma narrativa do bolsonarismo, né? A tropa de choque, por mais que ninguém está super feliz com a Carla Zambelli, depois que ela correu armada nas ruas de São Paulo na véspera da eleição, atrás de um homem negro com arma em punho, que certamente tirou votos do Bolsonaro, né? Porque mostrou o que o bolsonarismo armado faz. Apesar disso, é claro que olha que cena grotesca, né? Apesar disso, isso porque ela tinha discutido com ele. Não é que ele roubou nada. Não, porque ela discutiu, pura e simplesmente, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que eu acho que mesmo que o pessoal não esteja muito feliz com ela, vai haver uma defesa, porque, na verdade, o que está sendo defendido lá naquele ponto é o bolsonarismo. O que a Carla Zambelli tem que se preocupar, na verdade, é com o Supremo Tribunal Federal, né? Ela foi transformada em ré, né, exatamente nesse caso de ter andado armado, e por conta disso ela pode perder o mandato e ser presa. Então, para Carla Zambelli, esse processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que está aberto, essa ação, ela pode sim, ela é ré, ela é acusada, ela pode perder o mandato e pode ir para o Chilindró, né? E aí o PL colocaria outra pessoa em São Paulo, né? Sobe o suplente. Mas isso, na verdade, acho que é o que mais vai impactar a Carla Zambelli neste momento. Eu não acredito que uma cassação no Conselho de Ética saia antes de uma sentença do STF. Tem que ver como caminha aí a CPI. Existia também a expectativa, inclusive existe ainda, né? A expectativa de convocação de, como você colocou novamente, do CID e de outros militares. Hoje, na conversa com o comandante do Exército, o presidente da CPMI, Arthur Maia, falou sobre essas possibilidades de convocação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, por exemplo, mas, segundo eu apurei lá no Exército, os generais disseram que é uma decisão que cabe à comissão, que eles não interfeririam, apesar de, obviamente, admitirem que, novamente, qualquer militar num banco de CPI é sempre o desgaste, mas eu diria que está quase precificado para eles. Agora, em relação a Carla Zambelli, amanhã se decide sobre essa quebra de sigilo, mas pode ser que aí também contribua um pouco para entender se a deputada que era uma fervorosa aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ela teve alguma participação com esses grupos de empresários, com esses ônibus que vieram para Brasília. Isso eu estou falando de forma hipotética, porque a gente não sabe o que tem exatamente aí nas mensagens da deputada, né? Porque a gente tem a ligação dela mais recente, a gente viu com o próprio hacker Delgatti, que ela levou o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, levou, queria, enfim, pagou para ele, né? Então a gente acho que talvez as movimentações financeiras da deputada possam trazer alguma informação que contribua aí para os trabalhos da CPI. Vamos aguardar a reunião de amanhã, os desdobramentos desses votos, ver se vai ter convocação de mais personagens. O Cid, quando foi, não contribuiu muito, né, porque tinha o direito ali a não falar. Enfim, a CPI está trabalhando e tentando desvendar aí para chegar a culpados e punir, eventualmente, quem tem responsabilidade pelo lamentável episódio que vivemos em 8 de janeiro, né? Então, Diego, sobre esse caso exatamente do Mandei Qual o Problema, né, que foi colocado pelo Igor Guiello da Folha, foi capturada essa resposta por ele, isso é uma certeza de impunidade por parte do Bolsonaro, que é muito semelhante do e daí não, eu sou o Messias, mas não faço milagre, o que o Bolsonaro repetia na pandemia quando alguém criticava e alertava para as mortes por Covid-19. O Brasil perdeu 700 mil pessoas, boa parte foi responsabilidade de ações e de inações do presidente. O presidente usava isso na pandemia, né? E em vários outros momentos ele também usou, tipo, não tenho. E daí, faço mesmo. É um discurso da certeza da impunidade. O Bolsonaro, ele se arvora dessa certeza da impunidade, né? E qual que é o problema? Bem, o problema é que o Bolsonaro disparou mensagens, né, para o empresário
Meyer Nigri, que é dono da Tecnisa, pedindo para ele repassar o máximo de pessoas, né, para fazer chegar ao máximo de pessoas com mentiras sobre urnas eletrônicas, sobre o STF, sobre a Covid-19 também. Né? E essas mensagens do Bolsonaro, inclusive, atingiam grupos golpistas. Né? Um dos que replicaram essas mensagens recebidas pelo Bolsonaro foi o Major Ailton Barros, que está preso, inclusive, que pediu o golpe de Estado, né? E que ajudou o Mauro Cid lá no hackeamento dos cartões de vacina. Então, o que acontece? Existe, né, essas declarações do Bolsonaro, elas foram sendo dadas ao longo do seu governo e demonstram exatamente uma certeza absurda e uma certeza absoluta de que nada vai acontecer com eles. Na pandemia, na punição da pandemia, até agora, né, por mais que o STF tenha reaberto a ação, até agora ele não foi punido e ele ainda acredita que é capaz de passar incólume, apesar de você ter tantos e tantos processos e tantas investigações abertas na Polícia Federal que você pode escolher uma que pode dar problema para o presidente da República, que pode acabar levando o ex-presidente à cadeia. Você tem as joias que foram surrupiadas e depois vendidas no exterior, né? Joias que pertencem ao patrimônio brasileiro. Temos a questão do próprio golpe de Estado, o fomentar os atos golpistas que terminaram no 8 de janeiro. E essas declarações, o Diego, o grande problema, qual o problema? O problema é que essas declarações do Bolsonaro levaram sim ao 8 de janeiro. O problema que ele não reconhece naquele processo é que tudo aquilo, todas aquelas declarações criaram um caldo que desagou nos atos golpistas. O presidente vai ter um problema, sim, ele vai ter que se explicar e a Polícia Federal vai tomar o depoimento dele por conta disso. Na verdade, o dia foi de reunião do começo ao fim com esses personagens, acrescentando outros personagens aí, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O Múcio se encontrou com o Dino e depois foi até a sede da Polícia Federal encontrar o diretor, disse que era ali uma visita de cortesia, e mais cedo o Múcio acompanhou também um pouco da reunião do comandante do Exército com o presidente da CPI, deputado Arthur Maia. Então, assim, é um combo, né, que os militares, a gente está vendo aí, todas essas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem como desassociar a participação de militares, tanto da reserva quanto da ativa. E aí o ministro da Defesa tem essa, digamos, missão aí, Diego, de tentar pacificar as relações, não dá a impressão de que está passando pano, digamos assim, para os militares que eventualmente cometeram crimes, e mesmo assim ainda manter as relações institucionais com um patamar de confiança, né, que eles falam muito em reconquistar a confiança. O Múcio, ele antecipou para a gente aqui na semana passada, na entrevista no UOL, que ele ia pedir ao Andrei, à Polícia Federal, todos os nomes com quem Delgatti teria se encontrado no Ministério da Defesa, e falou mais, disse que esses militares ou servidores do Ministério da Defesa que porventura tivessem se reunido com o Delgatti seriam devidamente afastados e teriam uma apuração. Daí em diante, na sexta-feira, ele fez esse ofício à Polícia Federal solicitando esses nomes. Hoje, o ministro Flávio Dino explicou para o ministro da Defesa que a Polícia Federal não poderia passar por ofício assim, porque teria que ter uma autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, já que o caso está em segredo de justiça. E aí, Múcio saiu da reunião com o Dino. Na verdade, a reunião foi no Ministério da Defesa. Primeiro saiu o Dino, né, explicou um pouco isso, e aí a gente está vendo o ofício que o Múcio enviou hoje para o ministro Alexandre de Moraes. Ele não pede exatamente, viu, Diego, os nomes, né, mas ele diz que as informações de como, né, a presença do senhor Delgatti, do hacker, se deu no Ministério da Defesa, diz que é importante essas informações para poder verificar se foram praticados ilícitos dentro do Ministério da Defesa. Então, agora, digamos assim, né, a bola está com o Alexandre de Moraes para ver se vai repassar, se tem, até porque Múcio, na saída da reunião com o Andrei na Polícia Federal, disse que a informação que ele tem também até o momento é que as câmeras de segurança do Ministério da Defesa não têm informações assim facilmente, não conseguiram ainda localizar essa entrada ou não do Delgatti no Ministério da Defesa. O Delgatti, que disse na CPI que foi várias vezes,
Eu apurei com interlocutores do ex-ministro Paulo Sérgio que ele soube de uma visita, ao menos, de Delgatti, mas que Paulo Sérgio não teria recebido o hacker. Enfim, são esclarecimentos nessa questão que ainda precisam ser resolvidos, e agora a gente aguarda um posicionamento, uma resposta do ministro Alexandre de Moraes, para ver se vai liberar essas informações, se ele tem essas informações, né, de com quem Delgatti se reuniu no Ministério da Defesa, lembrando, para tratar sobre a questão de urnas eletrônicas, né? Agora, Sakamoto, aproveitando que você está falando sobre esse assunto, né, sobre a questão, a pecha aí de mentiroso, né, pai da mentira, como muitos religiosos dizem, né, isso pega como para Jair Bolsonaro? Você escreveu sobre isso aí na sua coluna, a gente está destacando. Você diz que é tão ruim quanto o ladrão de joias. Por quê? Olha, o Diego, foi muito doido, porque o que acontece quando o Bolsonaro, essa nova operação da Polícia Federal, né, pegando pai do Mauro Cid, pegando muita gente aqui e ali, relacionada a joias que foram doadas ao Brasil, não ao Bolsonaro, por governos árabes e depois foram surrupiadas, contrabandeadas, vendidas para ricaço nos Estados Unidos. Isso, logo depois que isso aconteceu, né, o Instituto de Pesquisa, o Quest, ele fez uma pesquisa mostrando que a popularidade digital do Bolsonaro caiu, né? Por quê? Porque teve muita gente, eu conversei com lideranças evangélicas, né, que apontaram que tinha muitos fiéis, que tem muitos fiéis que estão constrangidos em defender o Bolsonaro nas redes sociais por conta da questão das joias. E são pessoas que votaram no Bolsonaro, que defenderiam ele no caso da pandemia, defenderiam ele no caso do golpismo, defenderiam ele em outros casos de corrupção, mas no caso das joias, não, pega mal. E a gente já falou aqui várias vezes, a história do bezerro de ouro do Êxodo 32, né? Enquanto Moisés estava pegando os 10 mandamentos, o povo lá de Israel fez um bezerrão de ouro com joias, né? E isso pega mal, né? Os evangélicos se sentiram mal. E há uma percepção também de muitos pesquisadores de que com isso eles não é que eles se bandearam para o lado do Lula, não é não. É só simplesmente que eles estão com vergonha e não querem defender o Jair Bolsonaro por conta disso. Pois bem, tão logo aconteceu a matéria do Aguirre Talento aqui do UOL, hoje de manhã, publicou, mostrando que o Bolsonaro tinha mandado 18 mensagens pro Meyer Nigre da Tecnisa, né, com mentiras, com tudo isso mais, pedindo para ele repassar a torta e direito. Uma outra liderança evangélica, uma terceira liderança, me mandou uma mensagem falando basicamente o seguinte: olha, não era João 8,32, mais João 8,44, junto com a matéria do Aguirre. É interessante, o 8,32, para quem está lembrado, era o conhecereis a verdade vos libertará, o que o Bolsonaro ficava repetindo o tempo inteiro. Só que o João 8,44 é exatamente o quê? Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Essa expressão, pai da mentira, ela é muito conhecida, ela é muito usada no meio evangélico para se referir ao demônio. E também para se referir ao Lula. Né, eles usavam muito os bolsonaristas radicais exatamente para fazer essa conexão com a religião. O problema é que essa informação agora de que a Polícia Federal pegou o Bolsonaro e está colocando que ele mentiu e difundia mentira, não é o PT falando, não é jornalista, não é isso aqui, não, é a polícia falando que o Bolsonaro difundia mentira, pode pegar tão mal para Bolsonaro quanto a questão das joias, porque entra no campo moral. E aí você pega pessoas que não estão interessadas em defender o Bolsonaro por surrupiar joias ou por ser o pai da mentira. E isso, Diego, pode trazer problemas no futuro, sim, para o presidente da República. Lembrando que a própria Genial Quest mostrou numa pesquisa recente que o número de evangélicos que aprovam Lula ultrapassou o número de evangélicos que o desaprovam, coisa que nunca tinha acontecido antes. Dia 31, é bom a gente lembrar que o Saka colocou aí o leque amplo de investigações em andamento em relação ao ex-presidente. É tão amplo que ontem a gente noticiou à tarde que ele seria convocado para depois do dia 31 a respeito dessa questão das mensagens, dos golpes com os empresários. E à noite a gente teve a informação de que a Polícia Federal no mesmo dia 31 vai ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro e aí um depoimento conjunto, né, com a ex-primeira-dama, com o Cid, com o próprio Vanguard. Ô, Diego, coincidência ou não, essas internações acontecem, e aí é para usar a palavra que gostam bastante, né, e que a gente tem falado, infelizmente, muito, essa coisa da narrativa, né, não só o Vanguard, como vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaram hoje nas redes
que é mais um desdobramento da facada e que ele é vítima, enfim, esse papel de vítima o Bolsonaro vai continuar fazendo provavelmente por muito tempo, a despeito da gente saber que, obviamente, como você colocou, ele sofreu as consequências, sim, da facada. Agora, o Van Garten falou que são exames de rotina, né, e aí lembrou, disse que o presidente deve sair amanhã e está programando na sexta-feira uma agenda com Tarcísio de Freitas em São Paulo, na região de Barretos, uma região que na campanha do ano passado ele foi, né, quer ir para acenar aí para para esse público dessa região do agronegócio que ainda tem uma força do bolsonarismo e deve inaugurar estradas com Tarcísio, mas também está discutindo aí a eleição em São Paulo. Hoje o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, até postou também informações de que Bolsonaro seria uma importante figura nas decisões aí do apoio de Bolsonaro, né, a Ricardo Nunes, enfim, falando que ele vai ser uma pessoa importante nesse pleito de 2024, mesmo inelegível. Enfim, o Bolsonaro continua um personagem, a gente está esperando ver se vai ter boletim médico do hospital para a gente ter informações. Eu sempre costumo dizer aqui que com saúde a gente mantém o máximo de respeito, né? Todo mundo, enfim, é uma questão delicada e tudo mais, mas ainda não temos mais detalhes, e aí dizem que ele pode vir a passar por cirurgias também, mas a gente não fala. Mas se você me permite, eu queria só fazer mais uma observação aí que o Sacca colocou sobre essa perda de credibilidade entre os evangélicos, fazendo um adendo, por conta de todo esse envolvimento também dos militares, né, que eu já falei que já estão mais do que envolvidos, seja da ativa ou da reserva, começa a sentir aí um movimento, principalmente em relação a generais da reserva, alguns ligados ao general Moreira Cid, que é o pai do ex-ajudante do Bolsonaro, nessa toada, nessa linha de que começando a ter um certo ressentimento com Bolsonaro, de que Bolsonaro estaria abandonando Cid, né, que está preso já há alguns meses sobre a suspeita de falsificação de carteiras de vacinação. Então, começam a identificar um movimento, principalmente entre os generais da reserva, de que começa a haver uma decepção com o Bolsonaro e com, claro, militares envolvidos em toda essa questão das joias que ainda precisa ser muito apurada e bem explicada, viu? Porque é uma questão que é isso, eles falam muito em moralidade, legalidade, né? E aí fica difícil você defender conforme as coisas vão se revelando. Boa, Carla. A Carla citou ali a postagem do Valdemar Costa Neto, a gente mostrou, tá aí, ó, ele escreveu o seguinte sobre a eleição municipal em São Paulo. Foi o presidente Bolsonaro que acertou os nomes do governador Tarcísio e do senador Marcos Pontes em São Paulo, na eleição passada, né? Então, como cheguei a falar anteriormente, é também o presidente Bolsonaro, chama assim o ex-presidente, que vai decidir com o prefeito Ricardo Nunes os caminhos do PL nas eleições em São Paulo. Quero te ouvir sobre isso, Sakamoto. Será que esse apoio sai, não sai? O Nunes também não quer entrar de vez, de cabeça, né, no bolsonarismo, porque sabe que na capital paulista o buraco é mais embaixo, né? Essa extrema-direita tem dificuldade. Ainda mais se tratando da cidade de São Paulo, mas é claro que ele quer também o apoio de Jair Bolsonaro, né? Uma montagem, um quebra-cabeça bastante difícil para o prefeito Ricardo Nunes, porque realmente ele precisa dos votos do Bolsonaro, né, ele precisa dos votos do Bolsonaro, só que o bolsonarismo ele não é tão forte na capital paulista quanto no interior de São Paulo. Né? E nesse sentido, e por conta disso, o Ricardo Nunes talvez sonhe mais em amanhecer junto com o Tarcísio de Freitas, que tem uma visão, tem uma avaliação melhor em São Paulo do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então, apesar de ser fruto desse processo bolsonarista, né, Tarcísio de Freitas não é Bolsonaro, já bateu de frente no próprio caso da reforma tributária. Então, na minha avaliação, os votos do Bolsonaro, do bolsonarismo raiz, já vão para o Ricardo Nunes naturalmente no segundo turno, diante do Boulos. Não precisa o Bolsonaro fazer campanha. Né, já vão migrar por gravidade para o Ricardo Nunes, né? Agora, eu acho que para o Ricardo Nunes um cabo eleitoral melhor e mais forte seria o próprio governador Tarcísio de Freitas, tanto é que o Ricardo Nunes falou, olha, ele ainda não declarou, né, apoio para mim, brincou, tudo isso mais. Eu acho que o Tarcísio tem mais potencial para ajudar o Ricardo Nunes do que o Bolsonaro em São Paulo. Ah, mas o Tarcísio é fruto do Bolsonaro. Mas o Tarcísio é governador do estado de São Paulo. E tem a máquina do estado de São Paulo, inclusive. Então, e é uma máquina, a segunda maior máquina, só pede para a máquina federal.
né? Agora, tem um ponto, só para terminar, que o que está em jogo é porque não tem muita saída para o Ricardo Nunes, porque do outro lado tem a pessoa que está sendo apoiada pelo presidente da República, que é o Guilherme Boulos. Do outro lado, por favor, não me entendam mal, tem muitos outros candidatos também e candidatas no processo, mas o outro nome forte, que é o Guilherme Boulos, é apoiado diretamente pelo Lula. O PT já deixou claro que não vai lançar candidato, que vai com o Boulos, inclusive, tipo, tentando dirimir dúvidas colocadas por insatisfeitos no diretório municipal. Então, se a economia crescer, se tiver emprego, se tiver renda no ano que vem, se a sensação de bem-estar da sociedade for grande, o Lula vai ser um grande eleitor para Boulos e vai fazer a diferença sim. Enquanto isso, o que a gente pode esperar do Bolsonaro? É por isso que eu digo que não deve ser um grande eleitor em São Paulo, porque também tem um futuro penal do Bolsonaro. Daqui até outubro de 2024, há uma grande chance de Bolsonaro estar condenado, pelo menos numa votação, ainda esperando algum embargo, etc. Mas há uma grande chance de condenação de Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro condenado por joias, por golpe, por alguma coisa desse tipo, vai diminuir ainda mais seu potencial de voto em São Paulo. Qual